Olá, prezados telespectadores, estamos juntos iniciando mais um programa Momento Orante nesta sexta-feira e vamos refletir hoje um tema que é muito difícil para nós nos adaptarmos e nos sentirmos seguros em relação a esse tema. É sobre a morte. É a morte. Mas aos olhos de Deus, caminhando com Ele, nossa perspectiva em relação à morte pode ir se transformando, pode ir mudando dentro de nós. E muitas vezes o medo que nós sentimos de morrer e de falar sobre morte vai se dissipando à proporção que vai aumentando a nossa fé. E pensando assim, o TVB hoje vai ilustrar, vai inserir cada um de nós em Betânia. Betânia, lugar sagrado. Quando fala Betânia, a gente logo lembra Lázaro, Maria e Marta, os irmãos, amigos de Jesus, a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Então vamos primeiro sentir Betânia, esse lugar onde moravam os amigos de Jesus. Vamos viajar com o TVB? Vou com vocês. Vamos para Betânia!
Prezados, que maravilha podermos ter essa noção, essa visão desse local tão abençoado, Betânia, por onde Jesus caminhou, por onde ele, Lázaro e os outros apóstolos percorriam levando a palavra, onde Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, viveram. É muito bom estarmos nesse ambiente, sentirmos esse lugar onde tem essa terra solta, a poeira. Jesus caminhava ali. A espontaneidade de Jesus, a simplicidade de Jesus. Vamos nos revestir disso nesse momento orante. E agora, olha só que maravilha, o TVB me colocou aqui. Vocês estão vendo essa placa, Lazarus Tomb, quer dizer, o túmulo de Lázaro. Sim, irmãos, vamos fazer a reflexão sobre o tema de hoje, que é a morte, diretamente aqui de Betânia, em frente ao túmulo de Lázaro. Vou para a porta de entrada. Vamos, TVB está conduzindo a gente para refletirmos bem esse tema morte. Vamos lá, vem comigo. Prezados, estamos aqui em frente à porta de entrada que nos conduz até o interior do túmulo de Lázaro. Hoje, atualmente, em pleno século XXI, nós estamos mostrando a você, Betânia, a entrada do túmulo como está hoje, tá? Tem a placa que eu já mostrei a vocês e agora aqui perto da placa está a porta de entrada. Irmãos, a ressurreição de Lázaro, que vem antes da ressurreição de Jesus, é para nos mostrar que aquele que é o ressuscitado é quem nos ressuscita. Para nos dizer que aquele que vai experimentar a morte vai recuperar a vida para nos dar a vida. Então é essa garantia que nós temos em Jesus. Ele morreu e ressuscitou. E ele vai nos ressuscitar. Então é uma garantia. Se eu tenho fé, se você tem fé, nós temos que ter essa força de encarar a morte como passagem. Mas voltando ao que aconteceu com Lázaro. Lázaro, o grande amigo de Jesus, morreu. E o Senhor foi à casa de Lázaro. O Senhor ali na casa de Lázaro sentiu as dores de suas duas irmãs, porque era também a dor de Jesus. Jesus sofre quando nós morremos. Lázaro era seu amigo, mas ele vem acima de tudo, não só como amigo, mas também para dizer a todos aqueles que sofrem e choram com a dor da morte que Ele é a vida, Ele é a ressurreição. E todo aquele que nele crê jamais verá a morte. Então, essa presença de Jesus diante do túmulo de Lázaro morto é para nos mostrar o que, prezados irmãos? Nós temos que aprender e sentir os sinais de Deus para nós, a mensagem de Deus para nós. Que a morte, que é por nós sermos pecadores, que é para passarmos para a vida eterna, esse momento difícil da morte, que não é um momento fácil, mas Deus está conosco. Essa ida de Jesus a Betânia para ficar junto das irmãs de Lázaro e do povo de Betânia é para mostrar que Jesus está conosco quando nós perdemos nossos entes queridos. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. E é nessa confiança que nós vamos cada vez mais meditando o tema da morte e adentrando agora, mostrando a vocês que a gente vai adentrar com TVB, com essa, já que nós temos o recurso das câmeras, o recurso dessa virtualidade na mensagem, nós temos que aproveitar isso para evangelizar e para beber da palavra de Deus. Então o TVB vai nos transportar agora para nós visualizarmos na tela em técnica. Coloca aí como que estava a entrada, que hoje é assim, como nós vimos aqui, essa porta em estilo retangular, como que era a entrada do túmulo de Lázaro na época quando Jesus pediu que removessem a pedra para a ressurreição de Lázaro acontecer. Mostra a técnica, a tela com a porta
de antigamente. Então, prezados, vocês estão vendo essa pedra removida, tá? E hoje não tem mais essa pedra, né? Hoje é um ponto turístico do turismo religioso lá em Betânia. Há visitação aos horários em que as pessoas podem visitar e entrar nesse túmulo, tá? Lá no interior dele. Mas antes a pedra era assim, a entrada era assim. E agora o TVB vai nos transportar para o interior desse túmulo. Tem umas escadas, eles vão me posicionar nessas escadas e nós ali vamos refletir a morte de Lázaro. Vamos, TVB, vamos entrar, vem comigo. Pois é, já chegamos, estamos aqui no interior do túmulo, tá? É todo em pedra rústica, porque antes, né, eles cravejavam lá, esburacavam a pedra para fazer o túmulo. Então, nós estamos aqui na escadinha que tem para descer daquela porta, nós descemos a escada e estamos aqui, diante desses nichos que tem aqui para fazermos a reflexão. Que o momento da morte, tá? A gente está encarando de frente, sem medo, porque se nós confiamos em Jesus, nós temos a mão dele segurando a nossa sempre. Então a morte não existe para quem crê em Deus. A morte não existe para quem crê em Deus. É um momento, é uma passagem. A morte é o preço da vida sem Deus, porque nele só há vida. Então, se eu creio que eu estou com Deus, eu estou com a vida. Então, não há espaço para a morte no meu coração para eu ficar com esse medo, com essa amargura, porque a morte não tem poder sobre aqueles que estão sobre o jugo dele. E estar sobre o jugo de Deus é estar no controle de Deus. Nossa vida está no colo de Deus. E Deus trouxe Lázaro para essa vida. Deus nos tira da morte. Quando nós demonstramos a Deus que nós amamos e confiamos nele, ele não nos deixa na morte. Ele nos liberta da morte. Então, o corpo de Lázaro aqui, tá? Todo envolvido nos panos, que era assim o costume da época. E Deus, né? Jesus, segunda pessoa da Trindade Santa, trouxe Lázaro para a vida. Ressuscitou, ele reavivou Lázaro para que ele voltasse a esse mundo. Mas depois, Lázaro novamente morreu e agora vive na eternidade. Tá? Então ali, o que Jesus fez de reavivar Lázaro foi para nos ensinar que ele está junto da família na hora da morte, mas que a família pode ter fé e certeza que haverá ressurreição. Então depois, Lázaro tem sua morte normal depois. E hoje está na vida eterna, esperando o dia do juízo final, como todos nós vamos estar juntos nesse juízo. Mas Lázaro, junto a Deus, como todos que morreram nele, é hoje um santo, tá? Como santos são os homens e mulheres de todas as épocas que vivem em plena união com Deus, porque creram na vida, receberam a luz eterna da ressurreição de Jesus. Nós somos herdeiros da vida eterna, que Jesus conquistou para nós a preço do seu próprio sangue, a sua própria entrega. Então celebremos, irmãos, e acolhamos a vida. Permitamos que a vida plena de Deus esteja em nós. Celebremos o Cristo vivo, sabendo que a morte existe. Estamos dentro de um túmulo para dizer que a morte existe como passagem. Mas o ressuscitado vem para nos tirar da morte. Nós vamos celebrar a Páscoa de Jesus, porque essa Páscoa é Ele brilhando enquanto caminhamos
na vida sacra humana. Enquanto estamos aqui na terra, caminhando, carregando a nossa cruz de cada dia, jamais percamos essa perspectiva da eternidade. Jamais acreditemos que a morte tem a palavra final. Aqui, esse túmulo não é o fim. Jamais vamos colocar o desespero, a descrença nos dominando. Vamos chorar quando perdermos os nossos entes queridos. Vamos ficar assustados quando tivermos que encarar a morte. Mas coloquemo-nos em Jesus, a razão do nosso viver e o pleno sentido do nosso existir. Algumas pessoas sofrem demais quando pensam na morte, ainda sofrem muito. Parece que caem num abismo existencial. Há pessoas que se entregam, né, e são levadas pela depressão e fica naquela angústia. O que vai ser depois? Vai ter depois? A vida é agora e a vida eterna chegou para nós agora. Nós podemos já usufruir da vida eterna quando nós assim nos deixamos totalmente nos levarmos por Deus, na confiança grande. Quando nós temos plena certeza da ação de Deus em nós, nós já estamos com a vida eterna. E quando a vida de Jesus entra em nós, nós não morremos, somos plenificados com a morte. É por isso que cremos nele, a vida dele está em nós e somos herdeiros. Fiquem bem claro, somos herdeiros da vida eterna. E o mal não pode tirar isso de nós. Jesus conquistou isso com o preço do seu sangue, da sua própria vida doada, para que nós tivéssemos vida em abundância. Então vamos rezar, vamos sair do túmulo, vamos para a vida em Cristo, nos fortalecer, sabendo que a morte é um momento, é uma passagem. E Jesus vai estar conosco. Vamos, Gina, chamar a Gina para vir para Betânia rezar com a gente. Vamos para a igreja de São Lázaro agora. Lá dentro da igreja de São Lázaro, Gina, eu vou também fazer a oração. Eu vou junto. Eu quero estar perto de Gina na igreja de São Lázaro. Tá bom? Vamos lá? É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Agora vamos à nossa oração. Deus, nosso Pai, Jesus é a ressurreição e a vida. Para os que têm fé, a morte é apenas uma despedida, onde existe uma preparação para um novo encontro, para a vida em plenitude, quando todas as esperanças se acham perdidas. Jesus devolveu a Lázaro, o seu amigo, a vida, libertando-o de todas as marras da morte. Senhor, fazei-nos compreender o grande mistério da vossa paixão, morte e ressurreição. Em vós temos a certeza da ressurreição. Por isso, libertai-nos de todo medo dos temores vãos, que diminuem a nossa vida e nos deixam viver em plenitude. Que hoje possamos ouvir no nosso íntimo as palavras de ordem de vosso Filho Jesus. Amém. Que emoção, gente, que emoção realizar, organizar esse programa para passar para vocês. Joara, nós estamos, né, Gina? Que experiência. Que diferente, vai, né? A Betânia, vai ao túmulo de Lázaro. E agora aqui, olha só, nesse painel que tem muito na bonito. igreja de São Lázaro. Vocês estão vendo aqui, ó, de um lado a gente tem Maria, a imagem de Maria, Santa Maria. Depois Santa Marta, as duas irmãs, e Lázaro no meio. E eu e Gina junto com ele. Aqui em Betânia, na igreja de São Lázaro. É uma bênção de Deus. Muito porque isso nós estamos ligados, conectados com o Senhor. E rezando para que nós saibamos enfrentar os momentos de morte. Porque morte para nós são momentos. Porque Jesus, né, Gina, garante a vida eterna.
E para passar esses momentos de morte, nós estamos nas mãos dele. De Jesus. Isso. E ter fé, confiança, acreditar, né? Isso. E não temer. Quando o medo vier, fala pro medo: eu tenho Deus. E é nesse clima maravilhoso, com esse testemunho, que a gente dá de São Lázaro, Santa Maria, Santa Marta, nós podemos ter certeza que Jesus fica presente na vida da gente, na hora da morte e na vida eterna. Na vida para sempre. Beijo no coração. Até o próximo programa. Se Deus quiser, morte, não. Temos Deus conosco. Amém? Amém. Tchau.